E essa é mais uma aula da série Nivelamento do curso de Matemática Básica aqui do canal. Hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes e simplificação de frações. Então, para você que está nos anos finais do ensino fundamental, no ensino médio, ou está estudando para algum concurso, ou simplesmente gosta de matemática, esse é o lugar para você. Vamos junto para a aula entender de vez essas tais frações. Nesse primeiro momento, eu trouxe para vocês aqui algumas figuras e a gente vai encontrar as frações que representam essas figuras. É importante vocês verem as aulas anteriores dessa série. Eu tenho uma aula anterior a essa que fala sobre a representação de fração. E a gente sabe que embaixo de uma fração, aqui embaixo de uma fração, em cima nós temos o A, aqui nós temos numerador, e embaixo de uma fração nós temos o denominador. Tá? Isso aqui vocês vão verificar na aula de representação de fração, que vai estar sendo indicada em algum lugar aqui em cima. É importante vocês irem até a aula e entender sobre a representação de fração. Então, qual fração representa essa primeira figura? A gente sabe que o todo aqui, representado por essa circunferência, está dividido em duas partes. Então, o nosso denominador é 2. E a gente está pegando aqui, a gente vai levar em consideração as partes azuis. Então, eu vou colocar aqui que é o azul que está sendo levado em consideração. Nesse caso, dessa primeira figura, a gente tem o todo dividido em 2, que é o nosso denominador, e em cima, uma parte sendo utilizada. Então, aqui a gente tem uma parte de 2. Meio é a fração que representa essa figura acima. Nesse outro caso, a nossa figura foi dividida em 4 partes. E a gente tem aqui 2 partes sendo usadas. Então, a parte de cima, que é o numerador, é o 2. E o nosso denominador da fração que representa essa figura é o 4. A figura ao lado, nós temos ela sendo dividida em 6 partes iguais. Então, o denominador da nossa fração, a gente já sabe que é 6, a parte de baixo. E nós utilizamos 3 partes de 6. Olha aqui, ó, 3 partes azuis foram pintadas. Então, nesse último exemplo, também é a mesma coisa. O todo foi dividido aqui em 8 partes iguais. E nós usamos desse todo aqui 4 partes. Mas aonde está a equivalência dessas frações? Na utilização do todo, a gente pode dizer assim, ela representa a mesma parte de um todo. Como assim, sir? Nessa primeira figura, a gente tem isso expresso de forma bastante clara. A parte que foi utilizada representa metade da parte do todo. Na segunda figura, também, apesar de ter sido usado 2 partes de 4, também foi utilizado metade desse todo em questão, desse todo de 4 partes. No terceiro exemplo, a mesma coisa, sendo utilizado apenas metade do todo, e no último exemplo também. Como que a gente pode verificar isso? E fazer a divisão. Se você dividir 1 por 2, vai dar 0,5. Se você dividir 2 por 4, vai dar 0,5. E o que é esse 0,5? É a metade que nós estamos utilizando desse todo. Se você dividir 3 por 6, vai dar 0,5. E se você dividir 4 por 8, vai dar 0,5 também. Esse coeficiente de proporcionalidade demonstra para nós que essas frações são equivalentes. E aqui a gente tem que frações equivalentes são maneiras diferentes de representar valores em formas de fração que levam ao mesmo resultado. E isso é muito importante. Por quê? Porque lá, no exemplo anterior, a gente já percebeu que se a gente dividir qualquer uma dessas frações, a parte de cima pela parte de baixo, nós vamos chegar ao 0,5. E aqui é a pergunta, mas como que a gente vai gerar? Aqui você tem figuras que estão te auxiliando, aqui tem as frações que eu já coloquei para você entender como que a gente chega às frações equivalentes. Mas como que a gente chega a frações equivalentes se a gente não tiver a fração, se a gente não tiver a figura, se a gente tiver só a primeira fração? No primeiro exemplo, nós temos a fração irredutível. Essa fração, ela na realidade não consegue ser mais reduzida. Nós vamos entender a respeito disso também. Então aqui nós temos essa fração meio. Como que essa fração se transforma na próxima, para que ela se torne uma fração equivalente? Nós temos que multiplicar tanto a parte de cima como a parte de baixo pelo mesmo número. Nesse caso, se você perceber, do 1 de cima
para o 2 da outra fração em cima também, por quanto essa fração tem que ser multiplicada para que ela chegue nesse 2. Ela tem que ser multiplicada por 2, tanto em cima como embaixo. Então, 1 vezes 2 vai dar o 2 que deu lá em cima, e o 2 aqui de baixo vezes o 2 aqui que eu estou colocando vai dar o 4. E agora, da primeira fração, para a gente chegar na terceira. Então, a gente tem a fração que originou essa fração, que é o nosso meio, e a gente pergunta o seguinte: por quanto que ela foi multiplicada para chegar ao 3/6? Olha a parte de cima para você entender. O número 1, para chegar no 3, você teve que fazer uma multiplicação por 3. Se você multiplica a parte de cima, você também tem que multiplicar a parte de baixo. Então, 1 vezes 3, que a gente vai fazer em cima, a gente também vai ter que fazer embaixo. 1 vezes 3 é 3, e embaixo 2 vezes 3 é 6. E assim sucessivamente, você vai encontrando frações equivalentes, fazendo multiplicações sucessivas, por 2, por 3, por 4, depende de quantas frações equivalentes você precisa formar. Então, aqui no último caso, a nossa fração que deu início foi o meio, e a gente teve que multiplicar por 4 na parte de cima, e a gente também multiplica por 4 na parte de baixo. Então, 1 vezes 4 dá 4, a parte de cima, e 2 vezes 4 dá 8 na parte de baixo. Aqui nós temos um outro exemplo, ainda com figura. Portanto, vocês aproveitem as figuras aqui nos exemplos, porque daqui a pouco elas não existirão mais. E a gente percebe que dessas figuras que foram divididas em partes diferentes, nós temos sendo ocupado dessa figura, olha a parte azul aqui, a mesma quantidade. Ou seja, que quantidade é essa que foi ocupada? Então, nós vamos para a primeira figura ver qual fração que representa essa figura. No caso da primeira, a gente sabe que o todo foi dividido em 4 partes. Então, o nosso denominador é 4, porque o denominador representa o todo e as partes pelas quais ele foi dividido. E aí, quantas partes foram utilizadas é o nosso numerador que vem em cima. Então, dessa primeira figura, nós temos que foi utilizado 1/4. Uma parte de 4. Mas você percebe que nas outras figuras, mesmo elas sendo divididas em outras tantas partes, a parte que foi ocupada também foi esse 1/4. Portanto, elas vão ser representadas em formas diferentes, mas no fim elas são equivalentes. Por quê? Porque elas representam a mesma parte de um todo. Então você pega, por exemplo, a segunda, onde essa primeira figura utilizou uma única parte, a segunda está utilizando duas. Como que nós vamos encontrar a fração equivalente para essa segunda figura? Nós vamos multiplicar a primeira por 2. A partir dessa segunda figura, terceira, quarta, nós vamos encontrar primeiro as frações que representam essas figuras. Então, na segunda figura aqui, nós temos que a figura foi dividida em 8 partes. Portanto, o denominador desta fração é o 8. E foram utilizadas apenas 2 partes de 8. Na terceira figura, ela foi dividida em 12 partes iguais e foram utilizadas apenas 3 partes. E na quarta e última figura, ela foi dividida em 16 partes iguais e foram utilizadas apenas 4. Mas o fato de serem figuras que representam a mesma quantidade de um todo, que é 1/4, olha para as 3 figuras e elas estão representando a mesma quantidade de um todo. A gente conclui que essas frações são equivalentes. E a gente pode provar isso se a gente pegar a primeira fração, multiplicar por 2 em cima e embaixo, nós vamos ter que resultado 2/8. 1 vezes 2 é 2, 4 vezes 2 é 8. A gente pega novamente a primeira fração e multiplica em cima e embaixo por 3. Nós vamos concluir que 1 vezes 3 é 3, 4 vezes 3 é 12. E no último caso, a gente pega a primeira fração e multiplica por 4 em cima e embaixo, e nós vamos ter como resultado a fração 4/16, porque 1 vezes 4 é 4 e 4 vezes 4 é 16. E todas elas, se a gente dividir a parte de cima pela parte de baixo, nós vamos chegar ao mesmo resultado. Então aqui, se a gente dividir a parte de cima pela parte de baixo, porque a fração é uma divisão, se eu dividir 1 por 4, eu vou concluir que isso daqui é igual a 0,25. E o que é esse 0,25? Só para você entender. Olha aqui, ó, se eu colocar aqui que isso daqui equivale a 0,25, aqui também 0,25, aqui também 0,25 e aqui também 0,25. Cada pedaço desse equivale a 0,25. E eu somar esses 4 pedaços, eu vou ter que 0,25 mais 0,25 mais 0,25 mais 0,25 é 1.
é o todo, é o inteiro. Quando eu somo as partes, eu chego ao resultado do meu inteiro. Então, quando a fração que nós temos aqui embaixo está representando a parte pintada. Então, ela representa uma das partes pela qual o todo foi dividido. Aqui, se eu dividir 2 por 8, eu vou chegar ao 0,25. 3 por 12, eu vou chegar ao 0,25. E 4 por 16, eu vou chegar a 0,25. Por isso, essas frações são equivalentes entre si. E aqui a gente já começa com alguns exemplos sem as nossas figuras para a gente conseguir encontrar frações equivalentes. E como que eu encontro frações equivalentes? Olha, é só eu multiplicar por números sucessivamente. Eu quero do 1/5 encontrar frações equivalentes a 1/5. Como que eu faço? Eu multiplico em cima e embaixo desse 1/5 por 2. Então, eu pego aqui 1/5, multiplico em cima por 2 e embaixo por 2. Eu sei que a fração 2/10 é equivalente à minha fração 1/5. Se eu quiser mais uma fração, eu pego de novo o meu 1/5, multiplico em cima por 3, embaixo por 3, e eu concluo que 3/15 também é equivalente a 1/5. Então, 1/5, essa primeira fração, 2/10 e 3/15, todas elas são equivalentes entre si. O 2/8 aqui embaixo, nós temos duas condições para conseguir encontrar a fração equivalente, porque essa fração 2/8 ela ainda não está na forma irredutível. Então, aqui, eu primeiro posso dividir essa fração por 2, em cima e embaixo. Se eu dividir 2 por 2, eu tenho que isso é igual a 1. 8 dividido por 2 é 4. Essa fração 1/4, ela representa a fração irredutível dessa questão. Então, aqui eu já sei que a fração 2/8 é equivalente a 1/4, porque eu fiz uma divisão comum ao denominador e o numerador, e eu cheguei a 1/4. Então, elas são equivalentes. Agora, como que eu posso encontrar outras frações equivalentes? Eu posso tanto multiplicar o 2/8, como eu posso partir da fração irredutível, que é o 1/4 que nós encontramos. Então, se eu pegar esse 1/4 aqui, fizer 1/4, multiplicar ela, eu não vou multiplicar por 2, porque nós vamos voltar no 2/8, mas vou multiplicar ela por 3 agora. Por 3 e por 3. Eu vou ter que em cima é 3 e embaixo é 12. Agora, se eu quiser pegar o 2/8 e multiplicar ele também por 2, embaixo e em cima, eu vou ter que isso é 4/16. Ah, Sandro, mas essa fração 4/16 é equivalente só ao 2/8. Mas o 2/8 é equivalente a 1/4. No final das contas, todas elas, 2/8, 1/4, 3/12 e 4/16, todas são frações equivalentes. E aqui embaixo a gente tem o nosso último exemplo, que é o 3/7, mas como vocês já entenderam, isso já ficou fácil para vocês, começa multiplicando aqui por 2, a gente tem que em cima vira 6 e embaixo vira 14, eu posso multiplicar o 3/7 por 3 em cima e por 3 embaixo. Em cima nós vamos ter que 9, embaixo nós vamos ter que 21, e assim eu posso fazer sucessivamente que todas as frações que eu encontrar, multiplicando a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número, serão equivalentes entre si. Eu trouxe esses exemplos aqui agora para que vocês percebam que através da simplificação de frações, através do encontro da fração irredutível, e nós vamos entender o que é essa fração irredutível, e nós vamos encontrar também frações equivalentes. Então, ela pode ser encontrada tanto pela multiplicação de uma fração por determinados números em comum, tanto em cima como embaixo, mas também nós podemos encontrar frações equivalentes, dividindo a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. E a gente vai para o primeiro exemplo aqui, dividindo esse 15/75, por exemplo, a parte de cima e a parte de baixo, por 3. Então, aqui, 15 dividido por 3 e 75 dividido por 3. 15 dividido por 3 é 5 e 75 dividido por 3 é 25. Eu encontrei uma fração equivalente? Sim, em relação ao nosso 15/75, o 5/25 é uma fração equivalente. Só que eu quero que ela fique irredutível. Para que ela se torne irredutível, eu percebo que em cima eu posso dividir por 5 e embaixo também eu consigo dividir por 5. 5 dividido por 5 dá 1, 25 dividido por 5 é o próprio 5. 1/5 eu consigo dividir em cima e embaixo por algum número em comum? Não, eu não consigo. Então, 1/5 é a fração irredutível nessa questão, mas elas são equivalentes entre si. O 1/5 é equivalente aos 5/25, que também é equivalente ao 15/75.
todas elas são equivalentes entre si. O 2/8, para que eu traga ela para a forma irredutível, a gente sempre, para tornar ela irredutível, a gente tem que fazer uma divisão da parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo valor. A gente nunca pode dividir a parte de cima por um número e a parte de baixo por outro. Em cima e embaixo pelo mesmo número. 2 dividido por 2 dá 1 e 8 dividido por 2 dá 4. Então aqui a gente já tem a fração irredutível dessa questão. Desse 1/4, a gente não consegue reduzir mais a fração. Eu poderia dividir 1 por 4 e achar 0,25? Sim, mas isso não é a fração irredutível. Fração irredutível é a forma fracionária que você chega e não consegue dividir mais, não consegue reduzir mais, por isso que ela é irredutível, ela não consegue ser reduzida. Nesse caso aqui, o 3/12, eu consigo dividir a parte de cima e a parte de baixo por qual número em comum? Pelo 2, talvez? Vamos tentar pelo 2? O 12 divide por 2, mas o 3 não divide por 2, a gente sabe disso. Então, a gente não pode escolher números diferentes para dividir a parte de cima e a parte de baixo. Tem que ser números comuns, iguais. Então, eu consigo dividir aqui a parte de cima por 3 e a parte de baixo também por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e 12 dividido por 3 dá 4. Conseguimos reduzir mais isso daqui? Não. Olha só, a gente percebe que essa fração de baixo ela ficou igual à fração de cima. Então, a gente pode afirmar que a fração 3/12 ela é equivalente à fração 2/8? Nossa, mas aí complicou. É muito diferente isso. É só você dividir o numerador pelo denominador que você vai chegar no mesmo resultado. Mas aqui a gente pode fazer diferente para testar isso. Tá vendo essa fração aqui de cima? Esse 1/4 que está aí na forma irredutível nesse problema? Se eu multiplicar ela por 3, lembra disso que eu posso fazendo multiplicações sucessivas? 1 vezes 3 dá 3 e 4 vezes 3 dá 12. O que nós vamos concluir aqui é que essa fração 2/8, 1/4, 3/12 são equivalentes entre si. Fração irredutível são essas formas aqui que a gente não consegue reduzir mais ela. E frações equivalentes são as frações que equivalem, que representam a mesma parte dentro de um todo, independente da quantidade de divisões que esse todo foi dividido. O 12/20. Então, nós vamos fazer ela chegar na sua forma irredutível. Nós vamos dividir por 2 a parte de cima e a parte de baixo. 12 dividido por 2 dá 6. 20 dividido por 2 dá 10. Eu posso fazer mais uma divisão em cima e embaixo. 6 dividido por 2 é igual a 3, 10 dividido por 2 é igual a 5. E a partir daqui eu não consigo mais dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Então essa fração já chegou à forma irredutível dela. 3/5 é a forma irredutível da fração 12/20. 12/20, 6 décimos, 3/5 são frações equivalentes. Então, é isso que vocês precisam entender. As frações equivalentes são as frações que, multiplicadas ou divididas por um número comum, a parte de baixo e a parte de cima, vão representar a mesma parte de um todo. Independente da divisão das figuras, elas representam a mesma parte de um todo. Lembram lá do primeiro exemplo que eu dei para vocês? Que, independente da quantidade de partes que esse todo foi dividido, as frações representam a mesma parte de um todo. E aqui também a gente tem um outro caso de simplificação até chegar na forma irredutível dessa fração. Pode dividir já por um número maior, Sandro? Pode, mas para que a gente evite erro, eu aconselho vocês irem dividindo por números menores, para que vocês não se confundam e não errem realmente a conta. Então, 50 dividido por 2 dá 25 a parte de cima e 18 dividido por 2 dá 9 a parte de baixo. E agora a gente consegue dividir por alguma coisa comum? Ora, vamos tentar o 3. 3 divide a parte de baixo, mas não divide a parte de cima. Como que você sabe que não divide a parte de cima? Porque para que você saiba se o número é divisível por 3, você tem que somar os algarismos desse número e você tem que encontrar algum número que seja divisível por 3. No caso aqui, 2 mais 5 dá 7. 7 não é divisível por 3. Então, esse 25 não divide por 3. 25 divide por 5? Sim. Mas o 9 de baixo não divide por 5. Então, essa fração 25 nonos já é a fração irredutível dessa questão. E o terceiro exemplo aqui, nós temos que 21 nono. Então, a gente pode dividir a parte de cima por 3 e a parte de baixo também por 3. 21 por 3 dá 7 e a parte de baixo, 9 dividido por 3, dá 3. Então, 7 terços é a fração irredutível.
Agora, se eu tiver que achar mais uma fração equivalente a essa, então eu vou pegar aqui esse 7/3 que nós encontramos e vou multiplicar ele por 2 em cima e embaixo. 7 vezes 2 é 14, 3 vezes 2 é 6. Então, aqui a gente conclui que 21 nonos, 7/3, 14 sexto, todas elas são frações equivalentes entre si. A irredutível entre elas é o nosso 7/3, mas elas são equivalentes entre si. Nós também achamos frações equivalentes. Isso é importante que vocês entendam a diferença entre uma fração equivalente, o que é uma fração equivalente e o que é uma fração irredutível. Fração irredutível é a redução máxima que a gente consegue fazer entre as frações. E as frações que a gente vai encontrando nessa redução são equivalentes entre si. Então, a gente pode encontrar fração equivalente reduzindo uma fração ou ampliando ela, que é multiplicando a números sucessivos, 2, 3, 4, nós vamos encontrando frações equivalentes. Nesse último exemplo, já para que a gente possa articular o conhecimento que a gente adquiriu, a gente vai encontrar aqui o número que está faltando para tornar essas frações equivalentes à primeira, ou à segunda, que é o caso da segunda fileira. Então, aqui nós temos que a fração que gerou essa segunda fração equivalente é 1/5. Como que eu sei qual é esse número aqui de cima? O que a gente vai procurar entender? Para que a gente chegue a uma fração equivalente, a gente não precisa ou multiplicar ou dividir a parte de cima e a parte de baixo pelo mesmo número. Nesse caso aqui, a gente saiu de um 5 para um 25. A gente multiplicou ou a gente dividiu? Claro, a gente multiplicou. E a gente multiplicou por quanto? Para mim sair de um 5 para chegar no 25, eu preciso multiplicar a parte de baixo por 5. Se eu multiplico a parte de baixo, eu tenho que também multiplicar a parte de cima. 5 vezes 5 é 25. 1 vezes 5 é o 5. Então, nós encontramos o número que tem que estar aqui em cima. Nesse segundo exemplo, eu preciso ou multiplicar ou dividir a parte de baixo e a parte de cima pelo mesmo número. Nesse caso aqui, eu posso pegar o exemplo da parte de cima. Eu saí de um 33 e cheguei em um 11. Eu multipliquei ou dividi o 33 para chegar no 11? Eu dividi. Para ele diminuir, eu dividi. Dividi por quanto? Eu dividi por 3. Se eu dividir a parte de cima por 3, eu tenho que dividir também a parte de baixo por 3. 33 dividido por 3 deu aquele 11 que está lá. E 21 dividido por 3, a gente chega à conclusão que é o 7 que tem que estar aqui. Esse outro exemplo. Para mim sair do 3 para chegar no 24, eu tenho que multiplicar. Eu já sei isso. Para crescer, tem que aumentar, tem que multiplicar. Multiplicar por quanto? 3 para 24, a gente teve que multiplicar isso por 8. 3 vezes 8, 24. Se eu multiplico em cima, eu também tenho que multiplicar embaixo. 7 vezes 8 é 56. Essa é a fração que tem que ser colocada aqui nessa posição. Nessa segunda fileira, o exemplo está aqui do lado contrário. O número que está faltando está na primeira fração. Como que a gente vai fazer isso? A gente faz o caminho também oposto. Aqui, na parte de baixo, de um 6 para um 36, o que eu tive que fazer para sair de um 6 e chegar num 36? Eu tive que multiplicar, certo? Eu multipliquei 6 por quanto para chegar no 36? Por 6. 6 vezes 6 é 36. Se eu multipliquei embaixo, eu tenho que também multiplicar em cima pelo mesmo número. 6 vezes 2 é o 12, que está faltando aqui na parte de cima. O nosso outro exemplo, para mim sair de um 64 para chegar no 8, o que eu fiz? Eu tive que dividir, eu diminuí isso. Então, para diminuir o número, você faz divisões. Para mim sair de um 64 e chegar no 8, eu tive que dividir o 64 pelo próprio 8. 64 dividido por 8 dá 8. Então, o que eu tenho que fazer na parte de baixo? Também fazer a divisão por 8. 16 dividido por 8 é o 2 que eu estou procurando aqui. E aqui inverte para o outro lado. Para mim sair de um 144 para chegar num 12, eu multipliquei esse número para ele aumentar? Não, ele diminuiu. Então, eu dividi esse número. Eu dividi por quanto? Pelo próprio 12. 144 dividido por 12 é 12. Se eu dividir em cima por 12, eu também divido embaixo. 36 dividido por 12 é o 3 que a gente está procurando aqui. E é isso, pessoal. Nós chegamos ao final de mais uma aula. Essa foi a forma como eu encontrei para explicar para vocês sobre frações equivalentes. Frações equivalentes, então, elas podem ser encontradas com multiplicações sucessivas e também com divisões sucessivas através da simplificação, através da gente encontrar a fração até o ponto irredutível dessa fração. Todas elas serão equivalentes entre si.
Se você gostou dessa aula, já se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para que você receba as notificações. Veja o resto da nossa série, veja todas as aulas, tem dicas incríveis aí. É importante que a gente vá sucessivamente entendendo cada elemento da matemática para que isso, de fato, faça o que a gente está se propondo nessa série aqui, que é trazer você a um bom patamar, a um bom entendimento, que é nivelar, trazer você ao mesmo nível. Por isso essa série se chama Nivelamento em Matemática Básica. Eu espero você nas próximas aulas e agradeço por ter ficado comigo até agora. Valeu, pessoal!